Que Deus abençoe, que Deus ajude. Estamos aí com você aí no canal aí. Sabe que é uma bênção na sua casa, na sua família. E com certeza muita prosperidade. Nesses últimos tempos que nós estamos atravessando, precisamos realmente de estar junto com o Senhor Jesus através da palavra e também através do louvor. É bem verdade que nesse tempo difícil nós temos sempre a proteção divina, que é importante. A sua casa, seus filhos aí que está sempre ao seu lado e toda a sua família. Se Deus não estiver guardando a nós, a você, todos, fica complicado nesses últimos dias difíceis. Mas com certeza continue acompanhando o canal, que é para você uma bênção. Você pode se inscrever, quando você vê se inscrever só é na mesma hora você se inscrever e continuar recebendo a mensagem todos os dias. A partir de que horas? De 5 horas da manhã, você pode ir rotativo, 4 horas, o dia todo, e sempre mensagem na sua família, para você, que será uma bênção. Nós vamos ver aqui, meditar sobre lá a carta escrita aos Efésios, do capítulo 6 e o versículo 10. A armadura de Deus. Isso é importante que, e demais, irmão meu, fortalecemos do Senhor na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra a hoste espiritual da maldade no lugar celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele trazendo essa carta aos Efésios, mostrando aos irmãos que ninguém pode conviver num tempo difícil da época dele, se não tiver uma cobertura divina. E ele diz que a nossa luta e a nossa guerra não é contra carne e sangue, sim, mas contra a potestade do ar, que é o diabo, que opera, às vezes, nos filhos da desobediência. Paulo trouxe esse assunto para nós, que nós devemos, portanto, tomar toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Havendo tudo isso, fica firme. Que dia mau é esse que nós estamos atravessando, o dia mais difícil? Um dia qual que a Bíblia nos fala, que o próprio Jesus falando, está pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, que é a palavra. E diz a Bíblia ainda que o versículo 15, ele diz assim: calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Então o revestimento que Jesus está falando é que você deve enfrentar, você deve lutar, você deve vencer os obstáculos da sua vida. Através de que você deve resistir? Através da cobertura da palavra de Deus, do evangelho, calçado os pés da preparação do evangelho e tomando sobretudo o escudo da fé, que podeis apagar todos os dados inflamados do maligno, diz a palavra de Deus. Então você deve estar no escudo da fé, com a proteção divina, e acreditar na sua vida que ninguém pode lhe atingir, porque você está revestido por Deus. E tomais também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como nós podemos vencer tudo isso aí que a Bíblia nos fala? É revestido da palavra, revestido do evangelho da paz. Nós podemos ser revestido com o lombo, com a verdade, que é a couraça da justiça, que nós vencemos os obstáculos que existem. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra os irmãos ou contra as pessoas que você conhece. Jesus falou que a nossa batalha, a nossa luta é contra o diabo. Que ele, diz a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus, que ele fica querendo até destruir as pessoas. Quando você olha para a Bíblia,
E olha, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, você vê se tantas pessoas, às vezes, ele está pensando, mas qual é a minha luta que eu tenho que lutar? A sua luta é contra o teu inimigo, que é o diabo, que é o meu inimigo. Podemos colocar que a palavra de Deus falando que quando uma pessoa se torna filho de Deus, não somente herda suas bênçãos para participar da herança de Deus, da herança de Cristo, mas ele sabe que o maior inimigo de Deus é Satanás, cujo propósito é destruir as suas obras. O inimigo ele procura querer destruir aquilo que pertence a Deus. Então você deve saber que você tem que estar com a cobertura divina. Ninguém vence o inimigo sem a proteção de Deus. Porque seu inimigo é invisível, você não vê. A Bíblia nos fala que o próprio Jesus falou e disse lá em João do Evangelho 4:44, vós tende por diabo e quereis satisfazer o desejo dos vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, que ele prefere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então ele inventa as coisas, o inimigo ele procura sempre destruir as vidas que estão aí. Às vezes acha que algumas pessoas até dizem, não, o diabo não existe, isso é besteira, foi inventado, mas a Bíblia diz que ele existe. O próprio Jesus falou que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, e o próprio diabo foi tentar Jesus também lá no deserto, lá em Mateus 4 em diante. Quando Jesus estava passando, ele sabia que tudo isso que ele ia passar, entregando a sua própria vida para nos restaurar do pecado, o diabo foi lá tentar derrubar Jesus. É interessante que a palavra de Deus, quando se expressa assim, mas Jesus veio para destruir a obra do diabo. Jesus dava sua maior sabedoria. Embora que nós sabemos que você tem o que a proteção dos demais irmãos, meu fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Nós não temos que lutar não é contra nosso desejo carnais, lutar contra os nossos irmãos que tem, os nossos amigos, a nossa família, as pessoas que a gente conhecemos. Não. Nós temos que lutar contra o inimigo. Através de quê? Como nós podemos vencer os nossos inimigos? Jesus falou aqui que você vai vencer com a couraça da justiça, o lobo cingido com a verdade, que é a palavra de Deus, calçado os pés da preparação do Evangelho. Então essa preparação do Evangelho que você deve ter, o que é a preparação do Evangelho? Que está no seu coração, tamanho um capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Às vezes as pessoas ele tem tanta coisa para se fazer que ele esquece um pouco desta área da palavra, de estar revestido, da preparação do Evangelho e oferece muita coisa, inclusive até da rede social, para a pessoa impedir aquilo que é importante, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ele traz para você o quê? O revestimento da graça do Senhor Jesus. Por isso que a epístola também de João 3, da epístola 1, 3 e 8, quem pratica o pecado é do diabo. A gente sabe que Jesus falou, porque isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Então você tem um inimigo que você não vê, que é invisível. Todas as pessoas são pessoas boas, a gente sabe disso aí. Jesus falou essa palavra. Você não pode dizer, mas rapaz, fulano é tão ruim, fulano. Ele pode ser ruim, porque quando ele começa a reconhecer a palavra de Deus, se torna uma pessoa boa. Por quê? Porque o inimigo ele procura destruir as pessoas. Nós sabemos que no presente cristão está empenhados numa guerra espiritual, que é travada mediante o poder do Espírito Santo, a sua guerra espiritual. O Espírito Santo ele lhe ajuda a você vencer os obstáculos. E qual é a tua guerra que você está enfrentando? Talvez você está enfrentando uma guerra no teu trabalho,
uma guerra na empresa, uma guerra até na igreja ou qualquer lugar, mas pessoas contra você, talvez. Mas lembre de uma coisa, que às vezes a pessoa está sendo usada por diabo, querendo destruir a tua vida, que aquela pessoa deu lugar ao diabo. E você não deve lutar, porque a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra a potestade espiritual da maldade, Jesus falou, que é o nosso inimigo, o nosso inimigo. O próprio Jesus falou essa palavra em Romanos, a carta 8:12, porque se verdade, segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Então você tem que mortificar, você tem que buscar Deus, você tem que participar, você tem que sempre estar diante da presença de Deus, porque o inimigo ele sempre procura querer vencer a tua vida. Você vê quantas pessoas que o diabo tem destruído, às vezes, colocado no caminho errado, envolvido em tanta coisa que a pessoa está envolvendo. Você pode até dizer assim, mas rapaz, aquela pessoa era tão bom e agora está naquela situação. É porque o diabo, vosso adversário, o vosso, que chama-se o inimigo também de Deus, ele procura querer destruir as pessoas. Mas eu quero dizer para você que a milícia cristã deve guerrear contra todo mal. Não pode ser o próprio poder da pessoa. Não, eu vou vencer com minha força. Por isso, porque andamos na carne, mas militamos segundo a carne. A gente andamos na carne, mas limitamos. A gente não pode fazer tudo que a carne quer. O versículo diz ainda a palavra, 2 Coríntios 10:3, e agora o 4, porque as armas dos nossos milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Então você só vence esse obstáculo que está aí, essa guerra que existe aí, se você realmente doar para Jesus. E a doação que você tem para Deus é entregar a sua vida para Ele por completo. Deus quer libertar você, quer libertar a sua vida, quer libertar seu amigo, quer libertar aquelas pessoas que tem realmente que caiu no laço do inimigo e agora está querendo sair e não pode sair. Mas o Senhor Jesus é aquele que Ele quer fazer da sua vida o quê, pastor Josias? Quer trazer um renovo espiritual. Ele quer trazer, nós sabemos que a Bíblia nos dá outra recomendação sobre a nossa vida, que devemos ter essa preparação espiritual. Porque Gálatas 5:17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes se impõem-se um aos outros para que não façais o que quereis. O guerreis, a guerra espiritual. Então, o que a carne quer? A carne quer apenas para as coisas do desejo carnais. A Bíblia diz que ela quer a prostituição, ela quer outras coisas que oferece, que é o pecado. O espírito é o que, pastor Josias? Ela quer buscar a Deus. Tem o espírito aí, que é uma guerra entre a carne e o espírito. E você tem que vencer esse obstáculo. Tentar sair dessa situação. Para quê? Para ter o direito realmente de uma vida eterna. Então Jesus ele traz para nós, para você, no teu coração, na tua vida, você deve vencer toda essa guerra, mas tem que estar revestido, como está escrito na palavra de Deus. A armadura de Deus da sua vida, ser fortalecido na força do seu poder. Não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, diz a Bíblia dos séculos, que na hoste espiritual da maldade, que você não vê o teu inimigo, mas ele fica querendo destruir muitas pessoas. Então tem pessoas que ele é voltado a essa área, porque o diabo ele quer destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Que nesse momento você pode observar bem que a palavra de Deus, ele traz para você uma prosperidade. Talvez você encontrando que existem tantas pessoas que ele
tem uma vida tão na linha, como diz a nossa linguagem popular, que o inimigo procura querer destruir aquela família, querer desfazer daquilo que Deus fez com aquelas vidas. Mas Jesus disse: eu vim para destruir, ele veio acabar com toda a força que tem do diabo que quer destruir a tua família. Então a palavra que Deus está falando aqui para você, que na palavra da verdade, no poder de Deus, pela arma de justiça à direita e à esquerda, você tem acobertado na presença de Deus. 2 Coríntios 6:7. À direita e à esquerda tem você a palavra do Senhor Jesus. Então é muito importante saber que você que está na sua tarefa aí, tarefa todos os dias, tarefa que você enfrenta os obstáculos aí, até numa evangelização do trabalho, até onde você for, sempre vai ter coisa que você diz: rapaz, não esperava isso, mas você se reviste da graça de Deus, porque o nosso inimigo, nós somos calçados pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com a qual poderei apagar todos os dados inflamados do maligno, e tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, lembramos de uma coisa para nós orar, e orar por sua família, orar por você, que a nossa luta e a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra nosso inimigo, que ele fica querendo destruir, que é o diabo. Então a sua luta é isso aí, meu irmão, minha irmã, você aí, meu amigo. Você quer estar, talvez você entrou numa crise espiritual, numa dificuldade da sua vida pessoal. Quem sabe que você entrou no caminho que não era para entrar, um caminho difícil para você. Mas Deus está falando através da sua palavra, que você se revista no poder de Deus, na tua vida, no teu coração, na tua família, tua alma. Lembrando, se alguma pessoa que você conhece que entrou nesse caminho, que o inimigo deu uma cilada contra ele, vamos orar para Deus o libertar e tirar ele daquela situação, e a vida dele ser uma vida próspera diante da presença de Deus. E orar por você, sua família, por sua vida. Você pode dizer: mas, pastor Josias, como eu posso vencer os obstáculos? Você vence sim, revestido do poder de Deus. Então tem tanta coisa que quer impedir que você não entre na vida espiritual. Esse canal aqui que você está vendo aqui faz parte do quê? Da palavra espiritual para sua família, para sua vida e para sua alma. Você pode tirar esses minutinhos aí, sentar e ouvir a palavra, receber a oração, que nós vamos expulsar em vez toda a seta do inimigo que vem querer destruir o teu projeto, a tua vida, e quem sabe até o teu ministério que Deus te entregou em tuas mãos. O inimigo procura fazer tudo isso, desequilibrar as pessoas que realmente têm um compromisso com Deus, querer destruir aquilo que Deus construiu. O inimigo procura querer destruir, mas através da palavra do Senhor Jesus vai dar tudo certo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, da tua presença. Neste momento eu estou te apresentando, Senhor. Te apresentando as vidas, as pessoas, aquele que está, talvez, caiu numa cilada do diabo, que sabe que é por uma vigilância, por falta de entendimento, às vezes, faltou a vigilância, o inimigo deu uma cilada nessa pessoa. Às vezes está lá jogado, e às vezes dando até uma preocupação da família, Senhor. Mas estamos aqui orando. Ó Deus, tu viesse, ó Jesus, tu viesse para desfazer toda a cilada do diabo e dar vida às pessoas que estão carentes e que estão caídas espiritual. Levanta essa vida, dá um renovo, Senhor, mais entendimento, que nós podemos ver a prosperidade dessa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço a bênção constante, toda a família que está aqui neste momento,
que está orando, pedindo a misericórdia e socorro, em nome de Jesus para sempre. Amém e amém. Que Deus o abençoe e que Deus ajude e que haja prosperidade no teu caminho e muitas bênçãos na tua jornada, e com certeza você tem a cobertura de Deus divina para guardar a tua casa e guardar a tua família, e que haja prosperidade, que Jesus está contigo. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.